Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a crise, senhor presidente, pela qual passa o Brasil, deve mobilizar as nossas preocupações em relação ao Estado democrático de direito, duramente conquistado pelo povo brasileiro, depois de anos de arbítrio e de violência. O Estado democrático de direito representou uma reivindicação à mais cara da resistência à ditadura que vitimou as liberdades do nosso país a partir de 1964. Muitos, e me incluo nesses muitos, acreditaram que com a promulgação da Constituição Cidadã de 5 de outubro de 88, considerando as experiências anteriores, teríamos um longo período para a consolidação da democracia. Me lembro, caro deputado Eliomar Coelho, que estava eu no exercício do mandato de deputado federal, logo após a promulgação da Constituição de 88, quando em Volta Redonda, com a participação do Exército Brasileiro, alguns metalúrgicos foram assassinados. E me lembro que atuei decisivamente, buscando esclarecer a participação do Exército Brasileiro naquele episódio. Porque a Constituição de 88 dizia que o Exército Brasileiro poderia ser convocado por qualquer um dos poderes. E aí, a resposta que veio foi que o Exército Brasileiro tinha sido convocado pelo juiz da comarca. E eu, nos pronunciamentos que fiz à época, no Congresso Nacional, eu indaguei. Então, o Exército Brasileiro está subordinado ao juiz da comarca. E ali foi desenvolvido um trabalho que regulamentou a forma como o Exército Brasileiro ou as Forças Armadas poderiam ser convocadas por qualquer dos poderes. Falo isto, senhora presidente, porque estamos diante de uma crise que precisa ser enfrentada, de modo a que a Constituição, pelo menos em relação às questões institucionais, a competência dos poderes, que a Constituição seja respeitada. Digo que a Constituição, depois que fez 5 anos, já foi completamente adulterada, especialmente na ordem econômica. Mas em relação
a competência dos poderes e a sua independência, os termos da Constituição de 88 ainda estão em vigor. E aí, independente de qualquer posição em relação à legitimidade da eleição da presidente da República, além do entendimento de que um presidente da República não pode ser derrubado por manifestações populares. É preciso respeitar e cumprir a Constituição. E aí, começamos a perceber um certo protagonismo exagerado, descabido, inaceitável do Poder Judiciário, ou de representantes do Poder Judiciário. Mesmo aqueles que defendem o impeachment, se sinceramente são democratas, não podem aceitar que um juiz de primeira instância da Justiça Federal revogue um ato da Presidência da República, mesmo através de ação popular. O objeto da ação não está incorporado à competência de um juiz de primeira instância. E já temos o segundo ato. Na Justiça Federal de Brasília, já a segunda decisão. A primeira, revogando a nomeação de um ministro. E agora a segunda, revogando a nomeação de outro ministro. Muita gente diz: decisão judicial tem que ser cumprida. Mas um magistrado, quando decide, ele não pode extrapolar da sua competência. Não podemos nos submeter a isto. Me disseram, mas a decisão liminar foi cassada quase que imediatamente pelo Supremo Tribunal Federal. Não basta. Não sei qual será o mecanismo necessário para enquadrar, de acordo com a Constituição, magistrados que estão agindo muito mais politicamente do que observando a sua competência. Já há um estrelismo que precisa ser analisado, principalmente pelo Conselho Nacional de Justiça. Há um desequilíbrio quando um juiz de primeira instância atenta contra uma decisão da Presidência da República. Há uma insegurança institucional. E isto se alcança um ato da Presidente da República, como fica o cidadão comum que já vem sendo vilipendiado ao longo dos anos, sem o reconhecimento de direitos elementares. A insegurança jurídica é para todos. Não posso imaginar, mesmo aqui neste parlamento, que os partidos políticos, mesmo aqueles que se opõem ao governo federal ou à coligação que sustenta a Presidência da República, que não se manifestem para que possamos preservar o Estado democrático de direito, as liberdades democráticas. Não podemos aceitar nenhuma ditadura, nem mesmo a do judiciário. Já houve quem dissesse que a pior ditadura é a do judiciário. E nós não podemos acolher. Acredito, e vou propor à direção da casa, que
que o poder legislativo do Estado do Rio de Janeiro, e o Estado do Rio de Janeiro é uma unidade da federação identificada, uma mais avançada politicamente. É preciso uma manifestação do poder legislativo, defendendo o Estado democrático de direito, se insurgindo contra uma decisão judicial que não tem nenhum cabimento. Não podemos temer a magistratura e precisamos reivindicar da própria magistratura que compreenda que é no momento de crise que a Constituição tem que ser observada em todo o seu rigor. Muito obrigado, senhor.